sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que Fez o céu e a terra. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18, assim nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. É uma ordem de Jesus para nós, meus irmãos. Levar a presença de Deus, levar a graça de Deus. Por isso que a missão da Canção Nova é evangelizar. Nossa missão é evangelizar. Nossa missão é levar Jesus para as pessoas. A nossa missão é trazer aqueles que estão enfermos, aflitos, angustiados, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, como um dia alguém teve a caridade de fazer conosco, um dia alguém fez isso por nós. Sabe, tem gente que se acha muita coisa porque palestra, prega, não é? Em algum momento sobe num palco, mas nós evangelizadores, meus queridos, nós não passamos de meninos e meninas correndo pelas ruas e dizendo: venham ver, a gente encontrou aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Porque quem de verdade faz diferença na vida da gente é Jesus. É muito gostoso quando a gente escuta um testemunho em que uma pessoa conta como nós a ajudamos com aquilo que nós fizemos. Mas qualquer pregador, qualquer evangelizador que tem um mínimo de consciência recebe com gratidão esse elogio, mas não fica com ele para si, porque não lhe pertence, é de Deus. Nós sabemos que foi o Senhor e sem Ele nós nada poderíamos ter feito. É um privilégio evangelizar. E São Paulo, ele dizia assim, né? Evangelizar não é uma glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Anunciar o Evangelho não é uma glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Porque uma pessoa que recebe tamanho bem e guarda para si, esse bem se degenera dentro dela, se estraga. Não é igual foi dito aqui na palavra: a caridade, a alma da fé, torna-a viva. Sem o amor, a fé esmorece. Sem a evangelização, todo esse bem que nós recebemos, a graça de Deus, que nós recebemos, de alguma forma se dissipa dentro de nós. A força deste bem está em passá-lo adiante. Não é? Porque se eu me fecho em mim mesmo, eu me adoeço, não é? Então Jesus, que sabe disso, ele diz a cada um de nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. O que significa o mundo inteiro? Que nenhum de nós pode morar numa casa? Que todos nós temos que virar andarilhos, peregrinos, indo pelo mundo inteiro, tendo que anunciar em todas as nações? Sozinho, isso é impossível, um indivíduo não vai conseguir isso. Mas enquanto a gente faz parte do corpo, que é a igreja, quando todos nós cristãos somos um, isso se torna possível para nós. Esse é um ponto. E o outro, quando diz assim, ide pelo mundo inteiro, significa não há limites por onde você for. Você precisa levar Deus. Onde você vai hoje? Por esse mundo de Deus, por esse mundo inteiro. Onde você vai?
Você precisa levar Deus para as pessoas. E quem escutando a palavra que você leva, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo e for batizado, esta pessoa será salva. Essa pessoa será resgatada. Essa pessoa receberá uma graça que vai transformar a vida dela. Uma vez eu estava atendendo uma moça, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, era em 1995. E eu já tinha conversado com essa menina várias vezes, gente, para poder ajudá-la. Ela estava tão perdida em tudo, a vida dela não ia para frente. Literalmente, a ela se aplicava aquela expressão que muitos usam, né? A vida amarrada, uma vida amarrada. Sentimentalmente, as coisas não funcionavam para ela, trabalho não funcionava, estudos não funcionavam, dentro de casa. E ela, a impressão que dava, tadinha, é que a inteligência dela era obscurecida, ela era tapadinha, sabe? E era difícil, porque assim, eu tinha muita paciência e eu dava às pessoas todo o tempo que eu podia, mas ela era uma das pessoas que estava me levando já ao limite, porque ela não conseguia entender o óbvio. Então, uma sensação de estar perdendo tempo ali. Mas eu fui caminhando com ela e ela não era batizada. Então, nessas conversas, eu procurei esclarecê-la, porque o que ela ouvia na catequese não entrava na cabecinha de jeito nenhum. Mas aí chegou o dia, ela foi batizada, já adulta, e quando eu atendi após o batismo, eu fiquei estarrecido, não parecia a mesma pessoa. Sabe quando uma pessoa está às escuras e a impressão que você tem é que chegou alguém e acendeu a luz? Na minha opinião, foi o que aconteceu com ela. E foi tão absurdo o que aconteceu que eu não tive dúvidas de que foi o batismo. O batismo clareou a vida daquela menina e trouxe tanto bem para ela que você não imagina. Olha, o batismo é o maior exorcismo que uma pessoa pode receber. Tanto que no início do cristianismo, na hora do batismo, tinha uma oração do exorcismo, ordenando ao demônio que saísse da pessoa. Porque se entendia assim, e de certa forma é isso. Enquanto a pessoa não é batizada e templo do Espírito Santo, a tentação opera de dentro para fora. Fala ao coração da pessoa, exerce uma força dentro. Mas depois do batismo, a tentação continua, os ataques, e às vezes até pior, mas não mais de dentro para fora, agora é de fora para dentro, porque dentro está Deus, e Ele não pode mais entrar. O batismo é um exorcismo, mas o batismo é sobretudo o nascimento de uma nova vida. Quando você sai da sua mãe, você nasce para esse mundo. Mas quando você é batizado, você nasce para Deus. Ou seja, filho de Deus. Algo de divino se manifesta em você. Algo que você não tinha, você passa a ter. Não é? E eu sei que tem muitos que até discutem essa questão, não é? Batiza quando é pequenininho, batiza quando é adulto, já grande, não é? Que aí a pessoa tem consciência, aí a pessoa assume o próprio batismo. Eu me lembro que eu fazia teologia, faculdade de teologia. E um professor muitíssimo bom, a quem eu muito amo e respeito profundamente, porque é um homem brilhante, que se destaca, sabe? Está no hall de poucos, assim. E ele gostava muito de mim e eu muito dele, mas era um senhor já, um vovô, mas é padre, né? Vovô, mas é idade, né? Porque ele não tem netos, ele é padre. E ele gostava de mim porque ele não tem medo de ser questionado. É um homem inteligente, pessoas inteligentes gostam de serem questionadas, gostam de serem desafiadas, sabe? Desde que se faça com respeito, né? Ele aceita o desafio, não aceita o desrespeito. E eu nunca precisei, para questionar alguém, desrespeitar as pessoas. Então, os nossos embates ali na sala de aula eram uma coisa interessantíssima. A sala gostava de ver, uma sala grande, viu? Mais de 40 pessoas, gostava de assistir ali as nossas discussões. E um dia ele chegou lá com esse papo de batismo de adultos, ele padre.
me falando lá na sala de aula que ele tinha preferência pelo batismo de pessoas adultas. Eu levantei a mão, falei assim, professor, quando uma pessoa não é batizada e ela se torna batizada, muda de verdade alguma coisa? Eu falei, ou é só uma questão, assim, social, psicológica, a pessoa se sente bem porque se sentiu incluída num grupo, agora oficialmente ela é cristã, é só por fora esse negócio, ou realmente acontece algo dentro? Ele falou, é claro que acontece algo dentro. Eu falei, acontece algo dentro da pessoa que muda a pessoa? Ele falou, sim, Márcio, claro. Eu falei, então algo na natureza dessa pessoa muda? Ele falou, muda. Eu falei, e muda para melhor? Ele, é claro, é uma transformação. E por que o senhor vai negar isso a uma criança? Por que o senhor vai tirar isso dela e dizer que ela não pode receber esse bem, que desde cedo vai transformar a maneira como ela está nesse mundo? É proteção, é graça. E vai... Aí ele ficou desconcertado. Mas não tem como não ficar. Se você ama aquele filho, você quer para ele o céu, você quer para ele o melhor. E se a gente entende que o mal opera na vida de uma pessoa que não é batizada de uma maneira diferente do que opera, porque opera na vida dos dois, tá? Mas opera de uma maneira diferente de uma pessoa que foi batizada, eu quero o batismo para o meu filho e quero no primeiro momento oportuno, logo nos primeiros dias de vida, porque sim, faz diferença. E teve muita gente que viu seu filho bebezinho encontrar paz e ter sossego para dormir depois do batismo. São inúmeros os relatos de crianças bebezinhos que pareciam atormentados até que foram batizados. E vá perguntar às pessoas antigas, que quando percebia a criança agitada à noite, não dormia, chorando o tempo inteiro, chegava para o pai e para a mãe, você precisa batizar o seu filho. Então, amigo, não é brincadeira não, o batismo é coisa séria, importante, é que todos nós devemos ter. E se temos, devemos respeitá-lo e vivê-lo de verdade, nunca desprezar o nosso batismo. E aí o professor lá colocou a objeção dele, sabe? É que muita gente foi batizada, mas vive como se não fosse, porque os pais não educam. Então, vamos ajudar os pais a educarem os seus filhos batizados na fé, porque realmente tem uma deficiência grande aqui. Mas você não corrige um mal com o outro, não é? Não é porque os pais não fazem o seu papel como educadores na fé, que vamos privar a pessoa de receber tamanho bem. Não, vamos dar esse bem também aos pais, ajudá-los a entender que a maior herança que podem deixar aos seus filhos é o batismo. Porque olha, tudo isso que está aqui é desdobramento do batismo. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes e beberem veneno mortal não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Isso aqui tudo brota do batismo, é consequência do batismo, é desdobramento do batismo, porque o batismo realiza tudo isso. Por isso que quando Jesus diz, ide, pregai o evangelho, quem crer será batizado, estes sinais acompanharão o quê? A evangelização e o batismo. Entende? E por que eu sendo batizado, Márcio, essas coisas não operam em mim, essas graças não acontecem comigo? Porque existe uma realidade ligada aos sacramentos que interfere. Como assim? Existem coisas que amarram o sacramento, impedindo-o de conferir, de certo modo, aquela graça. Então, por exemplo, uma pessoa que um sacerdote, que vai receber o sacramento da ordem, ele não era padre, e o bispo vai impor as mãos e vai ordená-lo sacerdote. E vamos dizer que ele tenha mentido gravemente, tenha cometido um pecado mortal, mas não confessou. O bispo não é adivinho. Deu o sacramento da ordem para aquele padre.
O sacramento da ordem nele fica ligado. Como assim ligado? Não funciona? Então a Eucaristia que ele celebrar não vale? A confissão que ele atender não vale? Vale, ele recebeu o sacramento. Ele tem um ministério para isso. Só que não confere graça para ele. Então ele vai exercer o sacramento da ordem, ele vai atender confissão. Quem confessou com ele está válida a confissão, foi perdoado pelos pecados. Ele celebrou a Eucaristia foi realizada, é o corpo e o sangue de Cristo. Quem comungou, comungou o corpo de Jesus, mas ele não recebe graça que o sustenta. Inclusive, olha que interessante, ao celebrar a missa, em estado de pecado mortal, se ele não confessou, a Eucaristia que ele está celebrando, ele tem que comungar. A minha e a você é opcional, eu e você podemos ou não na missa comungar. Se eu achar que eu estou em estado de pecado grave, eu posso não comungar, me confessar primeiro e depois eu volto à comunhão. O padre não, ele celebrou a missa, ele tem que comungar. E se ele estiver em estado de pecado mortal, a Eucaristia que ele comunga condena ele enquanto salva você. Você entra lá na procissão para comungar, aquela Eucaristia é salvação para você, porque você se confessou, você está ali arrependido, você quer viver uma vida na graça. E ele que está obstinado, está comendo e bebendo a sua própria condenação, diz a palavra de Deus. Mas então, como é que faz? Aí ele precisa ser ordenado de novo? Não. No momento em que ele se arrepende e se confessa, há uma expressão na teologia que diz que o sacramento revive. Naquele momento o sacramento é libertado e passa a conferir também graça a ele. Isso acontece também com os casados. Tem casado que recebeu o sacramento do matrimônio, mas nunca desfrutou da graça, porque entrou no casamento em estado de desgraça. Porque em vez de se preparar santamente para o casamento, foi para aquelas despedidas de solteiro, talvez pela primeira vez na vida usou drogas numa despedida de solteiro. Talvez pela primeira vez na vida tenha se embriagado numa despedida de solteiro. Talvez pela primeira vez na vida tenha se deitado com uma prostituta e infelizmente até trazido uma doença venérea para dentro do seu casamento, por causa dos amigos que tem, por causa das concessões que se faz. É a minha última noite como solteiro, eu tenho que aproveitar porque depois eu não posso mais. Que palhaçada é essa? Como assim? Sempre foi livre? E aí se preservou, aí justamente no dia anterior ao maior compromisso da vida dele, aquilo que ele deveria começar da melhor maneira possível, ele começa metendo o pé na jaca, entende? Aí vai para a missa, vai para o próprio casamento, com a alma emporcalhada de pecado, e depois estranha que o casamento está ruim, que o casamento não vai bem. Então, amarra o casamento, amarra. O sacramento aconteceu, mas não confere graça para a pessoa. Mas no momento em que arrependida ela se confessa, o sacramento revive. E com o nosso batismo isso acontece? Acontece também. Mas diferente do sacramento da ordem e do sacramento do matrimônio, que eu dei o exemplo de que um pecado mortal amarra, o que amarra o nosso batismo e nos impede de vivermos a graça que ele confere, não é tanto o pecado, mas a falta de fé. Nós não cremos que somos filhos de Deus. Nós não cremos de verdade no perdão do Senhor para nós. Nós não cremos, a gente lê isso aqui, e alguns ainda dizem assim, mas então, se é verdade, quero ver você pegar numa serpente, quero ver você beber um veneno. Mas a palavra de Deus também nos diz para a gente não tentar a Deus. Tá certo? Muitas situações da minha vida era para eu ter morrido. Não foi uma cobra, nem foi um veneno. Mas a morte, meu amigo, deu um beijinho de um lado e um beijinho de outro. Tá? A Rosa estava comigo num carro, nós tínhamos ido em missão. E nas serras ali do Espírito Santo. E a pessoa que foi nos levar, me parecia, não tinha perícia na estrada. Ao modo dele, ele estava sendo cuidadoso, porque a esposa, os filhos estavam todos no carro. Começou a chover. E ele, muito animado, porque estava levando a gente no aeroporto, não parava de falar. Só que ele dirigia e às vezes ele olhava para trás dirigindo.
Aí eu fui ficando angustiado. Chegou uma hora que eu não conversava com ele, eu não respondia mais. Mas eu falava sozinho. E numa dessas, ele perdeu o controle do veículo que rodopiou naquela rodovia ali do interior, do norte do Espírito Santo para Vitória. Rodopiou o carro ao ponto dele soltar as mãos do volante, soltar e dizer: eu não tenho controle do veículo. Não estou conseguindo. E o carro rodando. Nisso, o carro vai em direção à ribanceira. A gente chegou a ver o penhasco. Só deu tempo de dizer: Senhor, nos socorra. O carro sozinho, porque ele estava solto, o volante, virou e voltou. Como numa manobra profissional, voltou para a pista. No que voltou para a pista, estava vindo uma carreta. Eu falei: escapamos do penhasco, vamos para debaixo da carreta. A carreta estava vindo e o carro indo perpendicular à carreta. Quando ia bater, entrar embaixo dela, o carro virou de novo e foi sozinho, lado a lado com a carreta até parar. Aí quem estava no carro disse: foi Deus. E eu disse: amém. Porque só pode ter sido. Aí a minha esposa, angustiadíssima, eu segurei na mão dela e disse assim: meu amor, o Senhor nos quer vivos. Porque hoje, em menos de 1 minuto, Ele nos livrou da morte 2 vezes. Quem estava lá sabe que foi assim. E quem tem fé e confia na palavra que a gente diz, crê. E quem duvida, acha que é só uma ilustração para tornar bonita a pregação. Não é, meu amigo. O Senhor nos livra. Há uma graça que nos acompanha quando nós estamos indo evangelizar. Quando nós estamos no nome do Senhor, e essa graça flui do nosso batismo. Nós precisamos ter fé de que esta palavra é verdadeira e que o batismo realiza tudo isso em nós. Então, quem não aceita o batismo, eu não quero ser batizado, eu não quero batizar os meus filhos, ou, tendo recebido o batismo, despreza. Vive como se não tivesse recebido, vive sem graça. Entende? Vive sem a graça. E diz aqui a palavra: está condenado. Está condenado ao quê? A ser subjugado pelo mal. A ser subjugado por tudo isso aqui, que a palavra de Deus diz nos libertar quando nós damos fé e obedecemos a palavra. Né? Nosso Senhor, meus irmãos, nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Ligou, entende? Todos nós temos pecados, todos nós carregamos uma história que, se não for curada, ela puxa a gente para baixo. Comigo é assim, com você é assim, não escapa ninguém. É o negro, é o branco, é o amarelo, é o índio, é o rico, é o pobre, é aquela pessoa socialmente bem classificada e aquela até desclassificada. É a realidade de todos nós. Todos nós carregamos um fardo de feridas, de remorsos, de culpa, de pecados e de sofrimentos que, se nós não levarmos aos pés do Senhor, Ele esmaga a gente. E Deus quer a nossa libertação e nos deu meios para isso, mas Ele ligou o perdão dos pecados à fé. Quem crê e for batizado. Ligou o perdão dos pecados ao batismo. Porque o batismo é o primeiro e o principal sacramento do perdão dos pecados. É o único? Não, mas ele é o primeiro. E ele é o principal. Porque ele nos une a Cristo, morto pelos nossos pecados. Por isso que quando você vai... A Igreja Católica também batiza enfiando a pessoa na água, viu, gente? Não é só nos evangélicos, não. Mas, Márcio, onde eu fui só derrama um pouquinho de água na cabeça. Porque é o suficiente, porque não é a água que batiza. Precisa ter a água. Mas não é a água quem batiza é o Espírito Santo. E a pessoa tem que estar afogada não em água, ela precisa estar mergulhada no Espírito de Deus. E a água ali é o quê? É sinal da purificação
sinal do vínculo que nós travamos com o Senhor. Mas quando há espaço, e dependendo do rito, mesmo na igreja católica, não é? Às vezes tem aquela pequena piscina, e se o padre quiser, qualquer padre pode fazer, em vez da pia batismal, ele pode fazer a piscina batismal, não tem problema nenhum não. É só ele querer, pode, não tem problema nenhum, não é? A pessoa ela é mergulhada completamente na água, como quem diz, você está sepultado. Por que na água? Porque eu acho que se para ser batizado, se tivesse que ser posto dentro de um caixão e sepultado na terra, você não ia gostar muito, né? Então é melhor na água, né? Porque a água também foi sepultura de muitos. Muitas pessoas foram sepultadas na água, afogaram, morreram, o corpo ficou ali. A água nos cobre como a terra nos cobre. Então, aquela água que purifica, ela também nos, de certa forma, nos afoga, nos dizendo que nós estamos unidos a Jesus na sua morte. Nós morremos para o que não presta, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mal, nós morremos para o demônio. O demônio não pode ter parte na vida da gente. O demônio precisa saber que nada pode conosco quando nós somos batizados e quando nós somos de oração. Uma pessoa batizada e que mantém a sua vida de oração está perdida para o demônio, ele não pode nada com ela. Mas do mesmo modo como você é totalmente submergido, você também volta, renascido. Você pode olhar que quando a pessoa volta depois desse mergulho, até a maneira dela respirar é outra, né? Parece a criança pegando fôlego depois que sai da mãe. A vida que volta ao corpo. É a ressurreição que é trazida ali à tona, à memória, no momento em que a gente sai da água. Nós nos unimos não só a Jesus morto, mas a Jesus ressuscitado para a nossa justificação, para que também nós vivamos uma nova vida. E se por um lado o rito é aparente, existe uma graça que não aparece aos olhos, mas que ela é real. A vida começa ali, uma vida nova. Uma vida nova. E se a pessoa tiver sensibilidade, ela percebe que, sendo a mesma pessoa, tudo mudou para ela. Então, no momento em que nós fazemos a nossa primeira profissão de fé, recebendo o nosso batismo, ou quando os nossos pais fazem no nosso lugar, não é? Quando a gente é bebezinho, o santo batismo nos purifica. Ali naquela nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que nós recebemos é tão pleno, o perdão que nós recebemos é tão completo, que não nos resta absolutamente nada a pagar. Como assim, Márcio? Nada a confessar, nada a apagar, você está zerado, sem nenhum pecado. Seja do pecado original, seja dos pecados cometidos pela sua própria vontade no decorrer da vida, apaga tudo, zera tudo. Para você ter uma ideia de como isso é claro, nos primeiros séculos do cristianismo, o imperador que deixou de perseguir o cristianismo, que tornou ele oficial no mundo, foi Constantino. Constantino, ele mais ou menos era cristão, sabe? E ele descriminalizou o cristianismo, mas ele mesmo não era batizado. Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas então ele não acreditava. Ele acreditava tanto, que o miserável queria ser batizado na hora de morrer para não ter tempo de pecar. Porque ele sabia e estava tão convencido do que era o batismo, que ele sabia que se uma pessoa morre logo após ser batizada, nem no purgatório ela trisca. Porque foram apagados todos os seus pecados, foram apagadas todas as suas penas, as penalidades, as penitências. Já viu que penitência e penitenciária tem a ver? Onde você paga a penitência? Na penitenciária. E qual é a penitência após a morte? Onde se paga? Num lugar chamado purgatório. Quando uma pessoa é batizada e morre em seguida,
nem no purgatório ela põe os pés, porque não tem nenhuma pena a sofrer para expiar aqueles males, né, que ela cometeu. Mas a graça do batismo, ela não livra ninguém das fraquezas humanas. Ela confere essa graça, mas não livra a pessoa das fraquezas da sua natureza. Ela dá força para vencê-las, mas não livra a pessoa de sentir-se fraca, não é? Das suas tendências para o pecado. Então nós ainda temos que combater esses movimentos de pecado dentro de nós, que a palavra de Deus chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação natural que todos nós temos para fazer o que é errado, porque isso traz um prazerzinho para nós. Entende? Ninguém sentiria a raiva se não tivesse um prazerzinho com essa raiva. Sabe? A vingança, ela traz um prazer. Se não trouxesse, a pessoa não diria no ditado: vingança é um prato que se serve frio, não é assim? Então, quer degustar a vingança. Isso é uma inclinação perversa da nossa natureza, a nossa concupiscência, que era para ser boa, que era para nos arrastar ao bem, pelos prazeres da alma, ferida pelo pecado, ela nos arrasta para as coisas mais baixas. E isso não cessa de nos arrastar para o mal, não é? Então, neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte? Quem seria suficientemente vigilante para evitar toda a ferida do pecado? Você seria? Eu não sou. Não tenho nem força, nem atenção suficiente. Como assim? Quando eu vejo, eu já fiz, gente. Quando eu vejo, eu já pensei o que não devia. Quando eu vejo, eu já falei o que não devia. Eu melhorei muito, eu já filtrei muito. Mas quando eu vejo, depois de dizer uma palavra ruim, eu tenho que dizer: Senhor, me perdoa. De vez em quando escapa um palavrão da boca da gente. E até quem gosta de julgar os outros, né, se ouve, ainda diz lá, rezando e pecando, que aí você diz um palavrão e depois diz o nome de Jesus. Mas é assim mesmo, entendeu? É assim mesmo. Porque no palavrão eu não pensei para dizer, mas no nome de Jesus eu pensei para pedir perdão e apagar o que eu falei. Na hora já vem um arrependimento. Mas nem por isso deixa de ser um mal e ter escapado de nós, não é? Então, quem é que consegue vigiar o suficiente para não sentir inveja, para não sentir ciúme, para não falar mal de uma pessoa? Quando você vê, você já falou. E falou porque o coração estava cheio de coisa ruim em relação à pessoa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente vai pensando que não presta, vai pensando que não presta, vai pensando que não presta. Uma hora transborda, meu filho, não é? Então, quem é vigilante o suficiente para segurar essas coisas? Quem é forte o suficiente para não se magoar, para não guardar ressentimento? Para resistir a uma sedução do pecado? Sinceramente, eu preciso da graça de Deus. Então, se nós caímos depois do nosso batismo, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados. E também era preciso que o batismo não fosse pela igreja, né, o único meio de servir-se dessas chaves do reino dos céus que Jesus entregou para a igreja e para Pedro. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você entendeu por que é importante o sacramento da confissão? Porque tem a ver com o que o Senhor conferiu à igreja. É poder de Cristo conferido à igreja. Como o batismo é poder de Cristo conferido à igreja. Poder que foi recebido de nosso Senhor. Então era preciso que a igreja fosse capaz de perdoar os pecados de todos os que estivessem arrependidos, ainda que essa pessoa tivesse pecado até o último instante da vida. E a gente vê que isso acontece. Muitas vezes a pessoa vai receber o sacramento no leito de morte. Ontem eu contava que antes de ontem estava aqui um senhor, não é, que estava testemunhando. Veio agradecer porque, pelo Sorrindo para a Vida, ele recebeu uma graça de Deus de perdoar e de perdoar-se. Rancores guardados há mais de 70 anos e coisa que ele estava obstinado a não perdoar. Ele não conseguia perdoar os outros, não conseguia se perdoar pelo que ele havia feito. Ele não entrou para mim em detalhes,
Mas com certeza foi algo sério, grave na vida dele, que ele me puxava pelo braço e dizia: você entendeu o que aconteceu? São 70 anos, não é brincadeira. 70 anos. E graças a Deus, ainda com firmeza, com saúde, ele teve condições de renunciar a isso. Mas e quantos ali, no leito de morte, que vão receber o sacramento da confissão e o perdão dos pecados? E eu lhe digo, não deixe para a última hora, não confie em você mesmo. Porque o Constantino lá deu mole. Porque quem garante que ele não ia ser morto sem a possibilidade do batismo? E quem garante para você que na hora do seu sofrimento e da sua dor, o seu coração vai estar sossegado e suficientemente crente em Deus para poder pedir perdão e para se arrepender? Então não deixa para a última hora não, meu irmão. Aqui nós estamos falando de uma salvação que é eterna. É importante que a gente preserve a nossa vida física, mas a nossa vida física comparada com a nossa vida espiritual não tem nem o que comparar. Então, é pelo sacramento da confissão, é pelo sacramento da penitência, que a pessoa que foi batizada, porque se ela não foi batizada, não tem por que receber o sacramento da confissão, vai receber o batismo. Então é pelo sacramento da confissão que a pessoa batizada pode se reconciliar com Deus e pode se reconciliar com a igreja. Então os padres da igreja, os primeiros padres do cristianismo, que são comuns para nós católicos e para os nossos irmãos evangélicos. Porque essa cisão entre católicos e evangélicos, ela tem alguns séculos. A igreja tem milênios, não é? Então a nossa base é comum. E os padres da igreja, padres nossos católicos e padres porque padre aqui é pai na fé, e padres para os nossos irmãos evangélicos, chamavam com razão eles chamavam o sacramento da confissão de um batismo laborioso. Como assim? Agora nos custa, nos dá um trabalho. O sacramento da penitência, ele é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo. Assim como o batismo para aqueles que ainda não foram regenerados. Entendeu? Então, para quem não recebeu o batismo, o perdão vem ao ser batizado. E para aqueles que já foram batizados, o perdão vem pela graça da confissão. E a igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que Jesus opere nela, pela remissão dos pecados. Quem opera é Jesus. Mas quis o Senhor atuar por meio dos sacramentos, como Ele atua também na nossa vida, por meio da oração. Põe as mãos sobre o seu coração um pouquinho. Se você puder, feche os seus olhos. Deixa essa palavra sentar dentro de você. O Senhor Jesus concedeu a nós, porque nós somos igreja, as chaves do reino dos céus, para operar a remissão dos pecados. É Cristo quem opera a remissão dos pecados quando nós ligamos e desligamos, como igreja que nós somos, pelo sacramento da confissão, da penitência, pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo, os nossos pecados são apagados. Por isso que nós não podemos ser cristãos sem igreja. Como não tem filho sem mãe. Você pode nascer na proveta, você pode nascer num útero artificial, mas o seu óvulo veio de uma mãe humana, viva. O esperma veio de um pai humano, vivo. Nós não somos filhos de chocadeira, não somos. Nós temos mãe que nos gera para a vida, mas Deus nos deu uma mãe espiritual também, que é a igreja. E é nesta igreja que a alma revive. Deixe de besteira, de à custa de ressentimento, ficar afastado de Deus e da sua igreja. Está na hora de ter humildade e voltar. Não volta olhando para o erro das pessoas, sempre vai ter. Volta olhando para Cristo. E pensa que Cristo, que quis a igreja com os seus pecadores dentro dela, quis você com os seus pecados. Nosso Senhor não pediu a você que estivesse puro, perfeito, santo, para receber você. Por que você vai exigir isso dos seus irmãos, ainda que eles sejam padres? Eu não vou para aquela igreja porque o padre é um pecador. Você também é. Nós não vamos para a igreja por causa do padre.
Nós vamos para a igreja pelo mesmo motivo pelo qual o padre está lá, por causa de Cristo. E é nesta igreja que a alma revive. Será que não está na hora de você voltar à vida? Será que não está na hora de você ter uma vida de verdade? E aí essa alma que estava morta pelos pecados, a fim de reviver com Cristo, cuja graça nos salvou, recebe um novo fôlego, ou pelo batismo ou pelo perdão dos pecados. No sacramento da confissão, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar, não há. Márcio, eu fiz coisas terríveis, eu tenho medo de confessar e o padre não me dará a absolvição, só se você não tiver arrependido. Porque não há pecado tão grave que a igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Márcio, eu sou mau, sou culpado, fiz errado, e agora estou desesperado com medo da condenação. Meu amigo, não desespere de você mesmo. Espere com segurança o perdão de Deus, porque você será perdoado. A única coisa que Deus pede de você, e isso quem sabe é Deus. Tanto que o padre está lá, mas isso ele não tem como saber. Por isso que na confissão o compromisso é entre você e Deus. Porque Deus sabe se o seu coração está arrependido. E se você está arrependido, você não só será perdoado ao sair daquele confessionário, você será restaurado, você será curado, você vai ver a vida voltar a você. Tenha amor a si próprio, procure a confissão, se liberte. A gente falou sobre tantas coisas boas nesses dias. A gente precisa ensinar a porta pela qual sair de toda a opressão. Vá buscar a confissão. Me sinto oprimido espiritualmente, busque a confissão. Não estou conseguindo vencer o meu pecado, busque a confissão. Luto e volto ao mesmo vício, busque a confissão. Não é só para se condenar diante do sacerdote, é para buscar a graça, porque sozinho você já notou que você não dá conta. Deus vai te dar a graça, você vai se libertar em nome de Jesus.